Olá, chamo-me Ana Pereira e vou dar início a este breve workshop sobre inclusão de competências digitais, vocacionado para o ensino superior. Todo o material para este referencial foi realizado em conjunto com a colega Sofia Cardim. As tecnologias digitais têm vindo a revolucionar significativamente o cenário educativo. A integração do digital no ensino proporciona uma abordagem mais dinâmica e personalizada, atendendo às diversas necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes. Este referencial foi desenvolvido para se transformar num guia, assumindo por base o Referencial Comum de Competências Digitais para Educadores, o DIS-COMP-EDU, e que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento das competências digitais dos docentes, no sentido de apoiar a incorporação e o desenvolvimento de metodologias de ensino mais ativas e digitais. Trata-se de um processo que irá ser contínuo, uma vez que nem todos os docentes nem todos os estudantes possuem o mesmo grau de proficiência digital, nem o mesmo acesso às tecnologias. Atualmente, a tecnologia promove também o acesso instantâneo à informação e a possibilidade de acesso e de elaboração de recursos educativos, através de diferentes plataformas online. Dividimos então este referencial em cinco partes. A primeira será o nosso enquadramento, onde poderemos encontrar informação sobre o âmbito da realização do projeto. Depois passamos a enunciar as diferentes metodologias. Em terceiro lugar, iremos falar sobre o referencial DIS-COMP-EDU numa perspectiva direcionada para a sua aplicação, implementação e desenvolvimento num quadro de ensino superior, nomeadamente no que respeita ao envolvimento profissional, os recursos digitais, o processo de ensino e aprendizagem, a avaliação e a capacitação dos docentes. Posteriormente, iremos enunciar então quais os principais desafios e oportunidades decorrentes do processo de desenvolvimento de estratégias digitais no processo de ensino e aprendizagem. E por último, iremos fazer umas breves conclusões. Pretende-se assim, então, ir ao encontro do Referencial Comum de Competências Digitais para Educadores, promovendo o desenvolvimento de competências digitais por parte dos docentes, através da integração das tecnologias de informação e comunicação, em contextos de aprendizagem e em sintonia com as exigências da nova sociedade. Este referencial apresenta como principais objetivos uma referência comum com descritores de competência digital para os docentes e pretende influenciar uma mudança metodológica na utilização das ferramentas tecnológicas e uma transformação da metodologia educativa em geral. O referencial para a inclusão de competências digitais foi elaborado tendo por base o referencial DIS-COMP-EDU, referente ao quadro europeu para a competência digital de educadores, projetado com o objetivo de apoiar os educadores e docentes de todos os níveis de ensino a avaliar, desenvolver e melhorar as suas competências digitais. A transição digital é considerada um dos principais instrumentos da estratégia de desenvolvimento do país. O referencial DIS-COMP-EDU encontra-se organizado em 6 áreas principais: desenvolvimento profissional, recursos digitais, avaliação, ensino e aprendizagem, capacitação dos estudantes e promoção das suas competências digitais. Este referencial destina-se tanto a contextos de aprendizagem formal como não formal e a todos os ciclos e níveis de ensino. Vai desde a educação pré-escolar, ao ensino básico, secundário, superior, educação e formação de adultos, até a educação inclusiva. Trata-se de um referencial que integra um modelo progressivo a partir do qual é expectável que os docentes desenvolvam e potenciem as suas competências e práticas digitais, incorporando-as nas suas metodologias de ensino e aprendizagem. As 6 principais áreas materializam-se em 22 competências digitais, que visam a capacitação destes profissionais de forma a potenciar a sua incorporação na sala de aula e nas suas práticas pedagógicas, de forma a promover o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes. Trata-se de um processo que pressupõe a acumulação de competências e, à semelhança da proficiência numa língua, o referencial DIS-COMP-EDU apresenta 6 níveis distintos de competências digitais, que vão desde o A1 até o C2. Nomeadamente, A1, que é o iniciante, A2, explorador, B2, integrador, B3, especialista, C1, líder e C2, pioneiro. A tecnologia desempenha um papel crucial na promoção da acessibilidade e na personalização da aprendizagem, bem como no desenvolvimento e implementação de metodologias que possam ser incorporadas em processos de ensino ditos mais tradicionais.
A era digital tem introduzido uma profunda transformação no cenário educativo, exigindo um cada vez mais amplo conjunto de competências digitais, bem como um acrescido envolvimento profissional. No epicentro deste desafio está a necessidade não apenas de adquirir competências digitais, mas sim de as incorporar numa abordagem que seja abrangente e que englobe a comunicação institucional, a colaboração profissional, a prática reflexiva e o desenvolvimento profissional contínuo, uma vez que são dimensões essenciais para um desenvolvimento de todo o processo. A comunicação institucional emerge como uma das dimensões integradoras das competências digitais, desempenhando um papel fundamental na construção da imagem e reputação de uma organização. Deve contemplar as seguintes características: planeamento, consistência, alinhamento com os valores da organização, transparência, adaptação ao público-alvo, diversificação de canais, humanização da mensagem e avaliação dos resultados. É através desta comunicação que deve ser passada uma mensagem coesa da necessidade do desenvolvimento das práticas digitais. Um outro pilar considerado fundamental para uma prática docente mais eficiente é a colaboração profissional, sendo esta potencializada pela integração de competências e de ferramentas digitais. Com a crescente massificação e diversificação de ferramentas colaborativas digitais, este processo encontra-se facilitado, uma vez que este tipo de ações de colaboração pode passar por ser digital, contribuindo para uma maior eficiência em termos de tempo. Os ambientes online oferecem uma diversidade de formas de colaboração que envolvem a partilha de ideias, de recursos e a colaboração em projetos multidisciplinares. Uma prática reflexiva contínua deve englobar uma reflexão, tanto individual como coletiva, de forma a avaliar criticamente e desenvolver ativamente a sua própria prática pedagógica digital e a sua comunidade educativa através de um processo de melhoria. As principais dimensões associadas à prática reflexiva são identidade, isto é, a identidade do professor é complexa, encontrando-se sempre em mudança, a sua capacidade adaptativa força uma reavaliação constante da sua identidade como profissional. Outra é a mudança e reflexão. A Covid-19 resultou numa rápida mudança no ensino à distância de emergência, tendo na altura gerado incertezas e vulnerabilidades que se converteram num processo de mudança acelerado para uma dimensão mais digital. Outra dimensão são as competências que permitiram aos docentes uma rápida adaptação à mudança. No ensino à distância foram as abordagens centradas no estudante, as pedagogias relacionadas à prática reflexiva, as redes de trabalho e as tecnologias digitais. Outra dimensão é a colaboração. A colaboração entre docentes assume um papel crucial, sendo potencializada pela tecnologia disponível e pelas competências digitais. Estes dois fatores potenciam e facilitam processos colaborativos entre docentes e estudantes. Uma outra dimensão são os projetos interdisciplinares. Os projetos interdisciplinares também têm um papel importante, pois permitem a integração de conteúdos e de conhecimento, bem como a partilha e troca de experiências que leva à reflexão. E por último, a formalidade e informalidade do processo. O processo inerente à prática reflexiva pode ser formal ou informal. Assume um caráter formal quando ocorre através de um normativo institucional. No entanto, com frequência, ocorrem processos informais de partilha reflexiva entre docentes. Atualmente existe uma multiplicidade de recursos digitais educativos que podem ser utilizados em contextos profissionais, educativos e formativos. Os docentes necessitam de algumas competências-chave face à variedade dos recursos digitais disponíveis. Para isso, dividimos em três partes: seleção de recursos, criação e modificação, e gestão, proteção e partilha. A integração de recursos digitais adequados ao perfil do docente, dos estudantes e dos objetivos de aprendizagem é fundamental num cenário educativo contemporâneo, uma vez que estes assumem um papel fundamental para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem. A inclusão destes recursos digitais possibilita os fatores como a personalização das metodologias, a promoção de um ambiente mais estimulante e inclusivo, a inovação pedagógica, a capacitação contínua dos próprios docentes, a dinamização do processo de envolvência dos estudantes e uma melhor integração e aproximação ao mercado de trabalho.
A criação e modificação de recursos digitais consiste no desenvolvimento de novos recursos ou ferramentas digitais, assim como na modificação de recursos já existentes, considerando sempre o objetivo específico definido para a aprendizagem, o contexto em que o processo ocorre, a abordagem pedagógica que se pretende realizar e as especificidades do grupo de estudantes. Inicialmente, deve-se identificar os objetivos de aprendizagem que se pretendem alcançar com esses recursos digitais, para, posteriormente, selecionar corretamente uma plataforma ou ferramenta digital apropriada para a criação e partilha desse recurso. Pode incluir-se um sistema de gestão de aprendizagem, utilizando para isso plataformas de criação de conteúdo ou aplicações educacionais. Posteriormente, deve ser conduzida uma exploração exaustiva dos diferentes recursos interativos, como questionários, jogos, simulações, vídeos interativos, entre outros. Por exemplo, com recurso a ferramentas como o Quizy ou o Kahoot. O docente deve sempre adaptar o conteúdo dos recursos digitais atendendo às necessidades da sua turma, grupo de estudantes ou mesmo às especificidades e necessidades individuais de um estudante, devendo para tal considerar os diferentes estilos de aprendizagem e disponibilizar sempre que possível opções de personalização das aplicações, tornando assim o processo de ensino e aprendizagem mais acessível, equitativo e inclusivo. A escolha destes recursos deve ter em conta a sua adaptabilidade a diferentes dispositivos, uma vez que nem todos os estudantes possuem computadores portáteis e as salas de aula não se encontram devidamente equipadas. Alguns fatores a considerar são a acessibilidade. O recurso deve ser acessível a todos os estudantes, considerando requisitos de acessibilidade como legendas em vídeos, fontes legíveis e descrições em áudio. Deve ter também um feedback instantâneo. Considera-se a integração de recursos que forneçam feedback imediato aos estudantes para promover uma aprendizagem ativa. Recursos multimédia variada, que integra a utilização de vídeos e áudios e imagens para tornar o conteúdo mais envolvente. Colaboração online, que pressupõe a inclusão de elementos que promovem a colaboração online entre os estudantes, como fóruns de discussão, projetos em grupo ou ferramentas de edição colaborativa. A avaliação contínua também contempla a implementação de diferentes formas contínuas de avaliação para monitorizar o progresso dos estudantes e ajustar as estratégias definidas conforme necessário. E deve-se ter em atenção também a atualização, que consiste em manter os recursos digitais atualizados, inserindo novos conteúdos e ajustando conforme o feedback dos estudantes. A gestão, partilha e proteção consiste essencialmente na organização dos conteúdos, recursos e ferramentas digitais, no desenvolvimento de ações conducentes à sua proteção eficaz, bem como na aplicação correta das regras de privacidade e direitos de autor, o que implica uma adequada compreensão da utilização de licenças e de recursos educativos abertos. Alguns dos aspectos fundamentais para garantir o sucesso e a eficácia do ensino digital no que respeita à gestão e partilha de recursos são: preservação do trabalho docente. A gestão adequada dos recursos digitais assegura que o trabalho do docente seja preservado ao longo do tempo, sendo este aspecto crucial para que os materiais possam ser reutilizados e adaptados, economizando tempo e esforço no futuro. Outro fator é a proteção dos direitos de autor. Garantir a proteção dos recursos digitais é essencial para respeitar os direitos de autor do docente, o que impede a utilização não autorizada ou a reprodução de forma não ética do material, protegendo o trabalho intelectual. Outro fator é a segurança dos dados do estudante. Ao fazer a gestão dos recursos digitais, é importante considerar a segurança dos dados dos estudantes, o que inclui a proteção de informações pessoais, de acordo com as regulamentações da privacidade. Outro fator é a colaboração. A partilha eficaz dos recursos digitais entre docentes promove a colaboração, criando e desenvolvendo uma comunidade de prática em que os docentes podem partilhar ideias, estratégias e materiais, enriquecendo o ambiente educativo. Por último, a adaptação e atualização contínua. Uma gestão adequada permite a fácil adaptação e atualização dos recursos digitais conforme necessário, sendo um aspecto fundamental para manter o conteúdo relevante,
alinhado com as mudanças curriculares e com as necessidades dos estudantes. Para se garantir uma maior segurança na partilha dos recursos digitais, devem considerar-se os seguintes fatores: controlar o acesso, proceder à atualização do software, monitorizar regularmente a atividade, seguir sempre as indicações de segurança, utilizar assinatura digital, definir e seguir as políticas institucionais e realizar backups regulares. O processo de ensino e aprendizagem implica quatro dimensões. São elas o ensino, a orientação, a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem autorregulada. A utilização de recursos e ferramentas digitais pode contribuir de diversas formas para a melhoria das estratégias de ensino e aprendizagem. No entanto, independentemente da estratégia ou abordagem pedagógica selecionada pelo docente, a sua competência digital específica reside nas suas competências digitais acumuladas e na capacidade de combinação eficiente da utilização de tecnologias nas diferentes fases e contextos do processo de aprendizagem. Os docentes não têm de possuir todos uma literacia digital semelhante, sendo, no entanto, um elemento facilitador do processo, que tenham um autoconhecimento e uma autoconsciência do seu grau de literacia digital, pois este é um aspecto para o início e desenvolvimento de todo o processo. A metodologia de ensino passa por uma adequada definição dos objetivos de aprendizagem e da concepção do modelo, da estruturação e do planeamento das metodologias a desenvolver e respectiva implementação para que esses objetivos sejam atingidos. Tal pressupõe a introdução de um processo avaliativo que deve ter um caráter de melhoria contínua inerente ao próprio processo. O papel do docente assume-se cada vez mais como um mentor, guia e facilitador dos esforços de aprendizagem, que devem ser conduzidos pelos próprios estudantes, que se devem tornar de forma progressiva cada vez mais autónomos, tanto na forma como aprendem, como nas suas próprias aprendizagens. Docentes que promovam abordagens de ensino mais digitais devem possuir a capacidade para conceber e identificar novos processos, apoiados pelas tecnologias digitais, bem como fornecer apoio e orientação aos estudantes de forma individual e coletiva, de forma a iniciar, apoiar e monitorizar os processos autorreguladores e as atividades de aprendizagem colaborativa. Num paradigma cada vez mais digital, o papel do docente transcende a mera transmissão do conhecimento, evoluindo para se tornar progressivamente um facilitador e orientador das aprendizagens dos seus estudantes. A evolução da tecnologia tem aberto novas possibilidades para a implementação de recursos, ferramentas e estratégias cada vez mais dinâmicas que potenciam a interatividade, seja entre docentes e estudantes ou entre os próprios estudantes. Um dos principais aspectos relacionados com o papel do docente na era digital é o de conduzir os seus estudantes no vasto universo de informação que se encontra disponível online. Na maioria das vezes, os estudantes não possuem ainda a capacidade de filtrar a informação a que acedem, uma vez que existe uma enorme profusão e dispersão de dados. Importa, pois, fazer uma correta gestão de fontes de dados que sejam cientificamente confiáveis, desenvolvendo também competências adicionais e muitas vezes transversais a diversas unidades curriculares, tais como a consciência e o pensamento crítico, que se revelam fundamentais no mundo em constante mudança. A aprendizagem colaborativa realizada através de recursos digitais promove a construção coletiva do conhecimento, o desenvolvimento de competências digitais e sociais, preparando também os estudantes para um ambiente de trabalho que, apesar de ser cada vez mais avançado tecnologicamente, continua a ser também cada vez mais colaborativo, uma vez que a especialização vai sendo também cada vez maior e o recurso a redes de trabalho colaborativas e multidisciplinares é também crescente. Atualmente existe uma grande diversidade de recursos e ferramentas digitais passíveis de serem utilizadas por docentes e por estudantes. Esta é a modalidade de aprendizagem que se baseia na ideia de que os estudantes podem ir construindo de forma colaborativa o seu próprio conhecimento através da partilha de atividades, ideias, recursos e ferramentas
Engloba determinados elementos-chave, como, por exemplo, uma adequada comunicação online, o acesso a recursos digitais e online, a utilização de plataformas colaborativas, a participação em projetos colaborativos, o acesso e utilização de redes educativas, académicas e científicas e uma aprendizagem baseada em gamificação. Na aprendizagem autorregulada, o docente assume cada vez mais a sua intervenção no processo de ensino, como um guia e facilitador da aprendizagem dos estudantes. Estes, por sua vez, têm um papel cada vez mais ativo, uma vez que a aprendizagem é também ela baseada em metodologias ativas que permitem potenciar a motivação e o empenho dos estudantes. Assim, a aprendizagem autorregulada consiste num processo através do qual os estudantes, ao assumirem o papel ativo na sua aprendizagem, têm também de proceder à sua automonitorização, controlo e regulação de pensamentos e comportamentos, face aos objetivos de aprendizagem previamente definidos. O progresso educativo de cada estudante depende muito da sua autonomia e autorreflexão, existindo um conjunto não exclusivo de aspectos que devem ser por ele considerados, nomeadamente a definição dos objetivos, o planeamento, a automonitorização, a motivação e a autoavaliação. A avaliação pode ser considerada como um processo facilitador à inovação na educação. Ao integrar as tecnologias digitais na aprendizagem e no ensino, deve considerar-se de que forma as tecnologias digitais podem melhorar as estratégias de avaliação existentes, assim como a tecnologia atualmente disponível pode ser utilizada para criar ou facilitar abordagens de avaliação inovadoras. O recurso a tecnologias digitais na educação, seja para fins de avaliação, aprendizagem, administrativos ou outros, resulta na disponibilização de uma vasta gama de dados sobre cada estudante, comportamento e a sua aprendizagem, contribuindo para a monitorização direta da sua evolução, facilitação do processo de feedback, bem como de um potencial ajustamento e adaptação das estratégias de ensino que se encontram a ser utilizadas. O processo de avaliação integra alguns dos seguintes elementos-chave: estratégias de avaliação, análise de evidências e feedback e planificação. A utilização de estratégias digitais permite aumentar a diversidade de instrumentos de avaliação, assim como melhorar a adequação dos formatos e das abordagens de avaliação. Podem ser utilizadas nos diversos momentos da avaliação, nomeadamente na avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. Destacam-se as seguintes estratégias de participação dos estudantes no seu próprio processo de avaliação: a reflexão sobre as práticas de avaliação, a clarificação dos objetivos de aprendizagem e a definição de critérios de sucesso, o diálogo e a negociação, a definição de tarefas ou atividades que evidenciem a compreensão dos estudantes, a avaliação pelos seus pares e a autoavaliação. A avaliação pode englobar uma grande variedade de métodos ou instrumentos que visam medir o desempenho dos estudantes, bem como avaliar o seu conhecimento e competências adquiridas. Estes métodos ou instrumentos variam bastante de acordo com a área científica ou mesmo com a unidade curricular, podendo agrupar-se a avaliação segundo três grandes momentos ou tipologias: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. A questão da avaliação contínua deve ser uma constante ao longo do processo, devendo a ela estar implícito um feedback promotor de melhoria e crescimento ao estudante. Este novo paradigma de ensino de aprendizagem assume uma vertente mais contínua da avaliação, que não seja apenas centrada na realização de um único exame escrito, que por norma acontecia no final de cada semestre. Esta forma de avaliação permite aos estudantes um maior acompanhamento dos conteúdos, bem como um expectável maior envolvimento no seu processo de avaliação. No que respeita aos instrumentos de avaliação que podem ser utilizados de forma não exclusiva nem exaustiva, destacam-se os seguintes: portfólio, provas escritas ou exames, provas orais, trabalhos e projetos, participação na sala de aula, avaliação prática e laboratorial.
Podemos utilizar algumas destas ferramentas digitais que podem ser úteis para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação diagnóstica ou formativa. Ferramentas como o Google Forms, o Forms da Microsoft, o Kahoot, o Quizy, o Mentimeter, o Socrative, entre outras. O processo de análise de evidências consiste em gerar, selecionar, analisar criticamente e interpretar evidências digitais sobre as atividades desenvolvidas, o desempenho e progresso dos estudantes, com o objetivo de os informar sobre os seus progressos no âmbito das suas aprendizagens. A avaliação dos estudantes desempenha um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo também para o seu desenvolvimento académico e a sua progressão. Como tal, é necessário adotar estratégias eficazes para analisar as evidências que demonstrem não apenas o conhecimento adquirido, mas também a capacidade de aplicação desse conhecimento. Assim, consideram-se quatro dimensões distintas: a diversidade de evidências, o feedback contínuo, a integridade científica e as próprias competências digitais. Quando se consideram ambientes digitais para além dos ambientes de ensino de aprendizagem tradicionais, os docentes têm à sua disposição uma maior variedade de evidências para avaliar o desempenho dos estudantes. Aqui incluem-se não apenas os tradicionais testes ou exames, que podem ser realizados de forma tradicional ou em ambiente online, síncrono ou assíncrono, mas também projetos, colaborações online, participação e discussão em fóruns, entre outros. A inclusão de recursos e ferramentas digitais possibilita também a recolha de dados em tempo real, o que permite a implementação de um sistema de feedback contínuo, o que contribui para uma avaliação formativa, mas contínua e mais eficiente. A crescente utilização de recursos digitais acaba também por levantar questões como a integridade académica e científica dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Atualmente, existe um conjunto de ferramentas digitais, algumas delas gratuitas, embora com limitações na sua utilização, que permite a detecção de plágio e a garantia da autenticidade do trabalho desenvolvido pelos estudantes, contribuindo assim para uma avaliação mais íntegra, justa e transparente. Alguns desses instrumentos, algumas dessas ferramentas gratuitas são o Turnitin, que compara o texto submetido com os documentos que se encontram numa base de dados, que inclui trabalhos académicos e conteúdos da internet, fornece um relatório detalhado no qual se evidenciam partes do texto ou documento com suspeitas de plágio e as respectivas fontes. O Grammarly, apesar de se tratar de uma ferramenta de correção gramatical, este software possui também uma função de detecção de plágio, verificando o texto em relação a documentos que se encontram numa base de dados, identificando conteúdo que poderá não estar isento de plágio. Copyscape, que é utilizado para a verificação da originalidade de conteúdos online, destacando partes de texto idênticos ou semelhantes encontrados na internet. O PlugScan, ferramenta que permite fazer o upload de documentos para fornecer relatórios detalhados sobre potenciais similaridades encontradas. Finalmente, importa também mencionar que a avaliação realizada em ambientes digitais não se resume apenas ao conteúdo académico, abrangendo também o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes. Assim, a análise de evidências pode considerar, entre outros aspectos, as competências na utilização de tecnologias digitais, colaboração em ambientes virtuais e na seleção de informação de forma adequada. A planificação e o feedback em ambientes digitais têm por base a adaptação de estratégias de ensino e fornecimento de apoio direcionado e oportuno, com base nas evidências geradas pelas tecnologias digitais utilizadas. A planificação e a adaptação das aulas, considerando contextos mais digitais ou integrando de forma progressiva recursos e ferramentas digitais, requer uma abordagem criteriosa, uma vez que deve ser considerado não apenas o conteúdo pedagógico a abordar, mas também os recursos e as ferramentas que devem ser diversificadas e adaptadas à realidade e à necessidade dos estudantes. Assim, e no que respeita à planificação de aulas, sumarizam-se as seguintes estratégias: adaptação dos conteúdos, envolvimento ativo dos estudantes, avaliação formativa, acessibilidade e diversidade, segurança digital. Atualmente, os estudantes, por serem nativo ou digitais, possuem na generalidade uma maior abertura à tecnologia.
Como tal, reconhece que a inclusão de estratégias digitais, tais como, por exemplo, discussões online, salas de chat, ferramentas colaborativas, inquéritos sobre a forma digital ou projetos colaborativos, entre outros, ajudam a tornar o ambiente de aprendizagem mais dinâmico e, como tal, conduzem a um maior envolvimento dos estudantes. A utilização de recursos e ferramentas digitais permite uma maior inclusão de estudantes com necessidades especiais, uma vez que, através destas ferramentas, é possível garantir uma maior acessibilidade, garantindo também uma maior equidade no acesso à informação. Assim, através, por exemplo, da utilização de recursos que incluam legendas de vídeo, textos alternativos, imagens e materiais em formatos distintos, contribui para uma experiência de ensino mais global, equitativa e inclusiva. Questões como a segurança digital devem também ser consideradas na ótica da utilização em contexto de sala de aula, o que acaba por contribuir também para a educação dos estudantes sobre as práticas seguras na internet. Relativamente a este aspecto, destaca-se ainda que é necessário garantir a privacidade dos dados de docentes e de estudantes através de uma seleção adequada das plataformas a utilizar ao longo do processo. Relativamente à capacitação de estudantes, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015, definindo as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e mobilizando esforços globais relativamente a um conjunto de objetivos e metas comuns. Assim, definiram-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que representam um apelo urgente à ação de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento para uma parceria global. Assim, e face às metas indicadas relativas ao quarto objetivo, Educação de Qualidade, enquadrar a educação no âmbito deste objetivo implica integrar as tecnologias digitais de forma significativa e eficaz no processo educativo, garantindo que a educação seja inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. Algumas das ações para fazer com que estas metas sejam atingidas passam pela acessibilidade e inclusão e pela diferenciação e personalização pedagógica. A educação é um direito fundamental e para que esse direito seja verdadeiramente universal, é crucial considerar a acessibilidade e a inclusão como princípios fundamentais no processo educativo. Com a introdução das tecnologias digitais, vão surgindo cada vez mais oportunidades para tornar o ensino mais acessível e inclusivo, permitindo uma aprendizagem equitativa e diversificada. O inquérito às necessidades especiais de educação nos estabelecimentos de ensino superior é um instrumento de notação do Sistema Nacional de Estatística e foi feito um estudo para o ano letivo 2022-2023. Foram referenciados 3.753 estudantes inscritos com necessidades especiais de educação em estabelecimentos de ensino superior, dos quais 88,7% se encontram a frequentar estabelecimentos de ensino público e 11,3% de estabelecimentos de ensino privados, tendo registado um aumento global de 35% face ao ano anterior. Dos 95 estabelecimentos de ensino superior, 75,8% informou ter regulamentação específica para estudantes com necessidades especiais, representando 23,2% do total. Apenas 22 estabelecimentos de ensino superior declararam ter unidades de produção de materiais adaptados. Assim, percepciona-se uma oportunidade de melhoria no desenvolvimento do trabalho com estudantes com necessidades especiais de educação, no sentido de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais equitativo e inclusivo. Apesar de não ser apenas através da inclusão de recursos, ferramentas e outras tecnologias digitais que este processo deve acontecer, esta será certamente uma forma de o fazer. A diferenciação e a personalização pedagógica são abordagens essenciais para os docentes conseguirem desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem mais eficientes. Considerando os diversos estilos de aprendizagem dos estudantes e questões como a inclusão, a multiculturalidade e a diversidade, existindo diversas estratégias que podem ser pensadas, desenvolvidas e implementadas, destacam-se algumas como avaliação diagnóstica, grupos flexíveis e colaborativos, tecnologia educativa, feedback contínuo, projetos e ações diversificadas, adaptação de materiais e utilização de recursos diversificados, aprendizagem baseada em projetos e formação contínua para docentes.
A inclusão de competências digitais no ensino superior apresenta uma série de desafios que refletem a complexidade da integração efetiva de um esforço tecnológico na educação. Desigualdade no acesso à tecnologia, a integração efetiva de práticas de ensino e aprendizagens digitais nas diversas unidades curriculares, resistência à mudança tanto por parte de docentes como de estudantes, diversidade em termos de competências digitais, pois existe muita disparidade entre docentes relativamente ao domínio das tecnologias, desenvolvimento de conteúdo digital adequado e relevante, questões relacionadas com as metodologias de avaliação, as questões relacionadas com a segurança e a privacidade dos dados. No que respeita às principais oportunidades percepcionadas relativamente à inclusão de recursos, ferramentas e tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem, destacam-se de forma não exclusiva as seguintes: uma melhor e mais completa preparação dos estudantes para o seu posterior ingresso no mercado de trabalho, a possibilidade de acesso a recursos globais, uma aprendizagem mais específica e personalizada atendendo às necessidades e especificidades de cada turma, a possibilidade de colaboração online através da inclusão de ferramentas digitais que promovem o trabalho colaborativo, mesmo em diferentes espaços ou geografias, desenvolvimento de competências transversais e complementares às competências técnicas dentro de áreas de conhecimento específicas. O presente referencial afirma-se como um guia para a inclusão de competências digitais na educação, assumindo como objetivo promover o desenvolvimento de competências digitais entre os docentes, dotando-os de ferramentas para incorporarem tecnologias digitais nos seus métodos de ensino, baseando-se no referencial DIGCOMPEDU, que descreve as principais competências digitais para educadores. Face a um mundo em constante progresso e em que tanto a mudança como as tecnologias digitais são uma constante, importa, pois, integrar a tecnologia na educação para melhorar a experiência de aprendizagem e preparar os estudantes para a sociedade digital, destacando-se a necessidade dos docentes terem um conhecimento sólido das ferramentas e recursos digitais e de os incorporarem gradualmente nos seus métodos de ensino. Assim, foram fornecidas informações detalhadas sobre vários aspectos das competências digitais, incluindo a comunicação, a colaboração, a prática reflexiva e o desenvolvimento profissional, bem como aspectos inerentes à seleção, criação e gestão de recursos digitais e o uso da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem.